meus amigos e queridos que estão nos assistindo. Que a graça do nosso bom Deus esteja sendo derramada sem medidas em nossas vidas. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, nos guie e nos auxilie para sermos filhos obedientes à sua lei sempre. Hoje é a terceira parte da série Nunca Sem um Intercessor. Espero que vocês estejam crescendo na graça e sabedoria que somente Deus pode conceder. Se tiver alguma dúvida do que estivermos falando por aqui, deixe nos comentários as suas dúvidas e a nossa equipe responderá o mais rápido possível, está bem? Meu nome é Diego Isalraldi e eu sou teólogo protestante. Vamos começar? Falei anteriormente sobre o juízo investigativo, lembram? Então, hoje vou explicar o que é isso e por que precisamos tanto dele. Imagine comigo a seguinte cena. Deus chama Lúcifer para comparecer diante da sua presença e lá mesmo ele o mata. No dia seguinte, os anjos perguntam a Deus onde está Lúcifer e Deus responde que ele foi embora. Como assim embora? Ué, eu o matei, diz o Senhor. O Senhor o matou? O que significa matou? Imagina seres imortais que não faziam ideia do que era a morte. Eu o destruí porque esse querubim encobridor pecou. Pecou? O que é isso? Do que o Senhor está falando? Então, diz Deus, por um acaso vocês não confiam em mim? E eles respondem, claro que confiamos. Até agora? Existem pessoas neste mundo que pensam que não precisamos de um juízo investigativo, já que o Senhor conhece quem são os seus. E é claro que ele sabe, ele é Deus, ora essa. Mas se Deus tivesse querido passar por cima da nossa inteligência, deixando nossas perguntas sem resposta e ter um governo fundamentado em uma verdade cega, ele teria feito isso há muito tempo, não acham? Se ele quisesse ter feito desse jeito as coisas, teria feito isso antes do início do pecado no mundo e ter nos livrado da dor e a miséria de tantos anos como viemos sofrendo até agora. Mas não, ele permitiu, e ouça bem, permitiu, ele não criou, ele permitiu que o pecado se mostrasse tal qual ele é, para que depois de vermos o devastador resultado, nunca mais iremos desejar que o pecado se levante novamente em nossas vidas. E ele tem feito isso esse tempo todo que tem durado essa grande controvérsia. Agora você também pode se perguntar quem precisa de um juízo investigativo? Bom, para início de conversa, Deus precisa desse juízo. Não para a informação dele, mas para inocentá-lo das acusações de Satanás, os anjos e os outros mundos, porque se você acha que no universo infinito somos os únicos seres inteligentes, né? Eles precisam. Até o Ministério Público que criou a acusação, Satanás e os seus demônios, o exigem. Então, para você entender isso, permita-me lhe contar uma história assim pequenininha, será bem simples para que possamos entender e também para não gerar qualquer tipo de controvérsia com os especialistas na área que possam estar nos assistindo, tá? Rindo de nervoso. Imagina um juiz. A função dele é julgar os casos que a promotoria traz para ele. Com a apresentação de evidências, ele declara inocente o réu e pode também condená-lo se for achado culpado. Enfim, basicamente é isso. Porém, um dia chega nas mãos da promotoria um caso totalmente diferente, com acusações gravíssimas, e o réu não é outro a não ser, sim, o juiz. E agora? Como que procede? Este juiz pode, por um acaso, julgar o seu próprio caso e declarar inocente a si mesmo? É claro que não. Ele provavelmente será momentaneamente suspenso de suas obrigações e procederão a trazer outro juiz que ocupe o lugar e leve adiante o julgamento, correto? Então eu te pergunto, o juiz acusado não precisaria de um juízo investigativo para conseguir a sua inocência? E a resposta é, claro que sim. Claro que precisa. Satanás tem acusado Deus de muitas coisas, todas mentirosas por sinal, tá? Que ele não pode perdoar a raça humana pecadora, que assim como Satanás e os demônios serão declarados culpados pela lei divina, os seres humanos também terão o mesmo destino. Porém, Deus foi completamente inocentado quando seu Filho veio a essa terra e durante 33 anos mostrou o verdadeiro fundamento do caráter e o governo divinos, o amor e a justiça imparcial. Cristo pagou a dívida do pecado com a sua própria vida e através disto, Deus pode ser considerado justo e justificar qualquer pecador que sinceramente esteja arrependido e tenha pedido a sua ajuda. Porém, não se engane, Deus pode perdoar aquele que consegue perdoar,
Porque independentemente do que Jesus tenha feito na cruz, somente aqueles que aceitam o seu perdão, né? Deus não pode forçar o que você não quer. Então vamos recapitular rapidamente. Primeiro, a cruz justifica que Deus possa perdoar alguém. Segundo, o juízo investigativo justifica a Deus por perdoar aqueles que o procuram. E finalmente, três, aquele juízo descrito na Bíblia de 1000 anos justifica a Deus por não perdoar as pessoas que não aceitaram seu perdão. Porque segundo as Escrituras Sagradas, antes da destruição final do pecado e pecadores, teremos 1000 anos para estudar os registros divinos e poder confirmar por nós mesmos que Deus, na realidade, sempre foi justo e correto. Eu sempre acreditei que o sonho de Deus é salvar toda a raça humana. Porém, infelizmente sabemos que estatisticamente não será possível. Porque existem e existirão aqueles que não querem saber de Deus. Uma pena, não acham? Deus deseja que alcancemos a salvação e sejamos de fato felizes por sempre. Porém, se você sabe que existirão alguns parentes seus, pessoas amadas que não se salvarão, e Deus deseja, e você conseguirá realizá-lo nos 1000 anos descritos no Apocalipse, que você leia os registros divinos e entenda por que eles se perderam. Apocalipse 15:3 diz: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Isto nos revela que quando conseguirmos ir para o céu e nossos amados não estejam lá, existe um plano que nos capacita para sermos felizes para sempre e seguir cantando do fundo do nosso coração. Quem precisa do juízo investigativo? Eu e você. Temos, no entanto, umas ideias muito equivocadas a este respeito. Alguns pregadores passavam a sensação de que os anjos do céu saem com calculadoras nas mãos e somam nossas boas ações com todas as más ações também. E se tivermos 4.090 boas ações e apenas 4.080 más ações, estamos no lucro então. Entendemos errado o real propósito dos livros do registro de Deus. E por causa disso, mais de um quis se livrar desse livro. Apocalipse 3:5 diz: O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida e confirmarei diante do meu Pai e dos seus anjos que ele me pertence. Muito se fala no Apocalipse sobre livros, mas não precisamos perder tempo pensando se eles têm encadernação de luxo, se Deus entende de HD externo ou mesmo da nuvem para guardar os seus registros. Os livros apenas representam os registros que Deus guarda. Você nunca vai ver Deus negligenciando seus registros sobre nossos pecados. Mas você sabe por quê? Porque o diabo tem sim um registro desgraçadamente minucioso sobre cada pecado que nos fez cometer. E se, como vimos até agora, Deus precisa ter ótimos registros da nossa vida com o objetivo de garantir que entremos na glória pelos méritos de Cristo, apesar da nossa vida pecaminosa. Entende melhor agora? Agora eu vou introduzir uma nova, porém valiosa informação. Além do juízo investigativo, tem o juízo pré-advento. Para quem não sabe, deixa eu explicar. Esse juízo é o último de todos, o que acontecerá após os 1000 anos do céu. Durante um milênio, teremos a oportunidade de ver os registros completos de Deus e ver tudo o que Ele já fez para a salvação da humanidade e o porquê de tudo ser do jeito que foi. Legal, né? Então este julgamento está assim na Bíblia. Apocalipse 14:6 e 7 diz: Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, diziam em alta voz, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Não foi até a mensagem do primeiro anjo que as boas novas podiam incluir a mensagem de que a hora do juízo tinha chegado, porém sempre foram boas novas eternas, que a hora do juízo de Deus tenha chegado. Que o Senhor tenha marcado um juízo pré-advento antes da destruição final do pecado e pecadores, e que abra os registros para o mundo inteiro, é muito bom e será motivo de completa transparência, e veremos que Deus sempre foi justo. Os cristãos legalistas tradicionais não gostam do juízo investigativo, já que quando ele lê a esse respeito, ele começa a agir de acordo e ganhar um lugar no céu pelos próprios méritos.
Ele não está olhando para Jesus e seu sacrifício completo. Ele só quer ter obras na conta, tirando Jesus completamente da equação. O legalista evangélico diz: foi o que Jesus fez na cruz o que nos salva, mas ele engana-se a si mesmo porque interiormente ainda descansa no sistema de salvação por obras. Se o sacrifício de Jesus é a base da nossa salvação e ele já pagou tudo, então qual é o problema aqui? O problema é que esquecemos que o perdão é um dom e não uma coisa que possamos conseguir e ou conquistar. Também esquecemos que a obediência é um dom e que o único pré-requisito para o receber é ter um relacionamento real e próximo com Cristo. Aquela pessoa que está olhando para Jesus não somente para ter o perdão, mas também para poder vencer, pode e deve continuar olhando para o Senhor durante o tempo do juízo, descansar na segurança que pode ser encontrada em Filipenses 1:6, que diz: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Infelizmente, muitas denominações, muitas mesmo, acreditam que a maior necessidade das igrejas é erudição e investigação. Isso não está errado, mas o miolo da questão é ter conhecimento pessoal de Jesus e um relacionamento com Ele. Tem muita coisa mais envolvida na salvação que simplesmente aceitá-lo. Falamos anteriormente que você pode ter seu nome inscrito no livro da vida, mas pode também ser apagado. Mateus 24, 12 e 13 diz: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Esse é o motivo da necessidade de um juízo pré-advento. Seu propósito é revelar às pessoas que aceitaram Jesus e continuaram aceitando dia após dia, resistindo até o fim. Não é segredo para ninguém que Satanás quer nos aprisionar numa infinidade de tradições humanas, ao invés de confiar plenamente na palavra de Deus. Isso não é novidade. Há literalmente milênios ele inventou essa moda e enfiou goela abaixo de uma enorme quantidade de pessoas. Ele joga desdém às profecias que Deus nos deu para estudá-las e assim saber quando seu retorno estiver perto, às portas. Deus estará voltando também, entre outras coisas, para nos libertar deste aprisionamento satânico. Ele tem dirigido esta grande guerra de tal forma que quando Cristo voltar e apresentar todas as evidências das boas ações divinas, ele possa ser inocentado de todas as ridículas acusações de nosso inimigo, que fará que até mesmo Satanás se ajoelhe e admita a inocência divina e a justiça de sua própria condenação. Isso acontecerá no final dos 1000 anos. Lúcifer é simplesmente arrancado da dimensão em que operava para controlar as mentes humanas e todos fixam nele o seu olhar. Isaías 14, 16 e 17 diz: todos olharão para você e perguntarão: é esse o homem que fazia a terra tremer e abalava os reinos do mundo? É esse o rei que destruiu a terra e a transformou em deserto? E é ele que arrancava as grandes cidades e não tinha misericórdia de seus prisioneiros? Todos nós perguntaremos: é este o homem? Mas assim que Satanás admite a sua culpa, ele vai se odiar por isso. Vai se levantar de um pulo e tentar forçar aquela multidão de perdidos a lutarem contra Deus. Mas isso não vai dar certo. Deus abriu os registros e mostrou que todos, absolutamente todos, foram procurados pelo Espírito Santo e oferecido a salvação. Eles puderam ver o exato momento que seus caminhos os afastaram de Deus, o momento que o rejeitaram e percebem que receberão aquilo mesmo que eles merecem. Então descerá fogo e enxofre e exterminará para sempre o pecado e pecadores. O que você acha que vai acontecer conosco, os salvos, enquanto pecado e pecadores forem exterminados? Acha que cantaremos hinos de vitória? Que chacoalharemos ramos de oliveira em celebração? Acha mesmo isso? Claro que não, porque lá queimando estarão provavelmente muitos dos nossos amados que se perderam e não vieram conosco. E quando você virar a cabeça para onde o pai e o filho estão, poderão ver que eles estarão chorando. Acha que eles não perderam nada? Lá está o seu filho, uma vez tão amado, Lúcifer, sendo destruído, e uma parte da raça humana que recusaram amá-lo. Não será um momento de alegria, muito pelo contrário. Mas não se esqueçam que o Consolador, o Espírito Santo, com certeza trará o seu lenço divino e enxugará de nossos olhos toda lágrima. E eu digo a vocês, agora eu quero muito estar do lado de Deus naquele grande e terrível dia.
onde o pecado será finalmente desmascarado e destruído completamente, e graças ao juízo investigativo, o pecado jamais voltará a se levantar. Ninguém vai querer passar por isso 2 vezes. E aí, está gostando da série? Gostaria de uma série ou tema específico? Deixe aqui nos comentários para que nossa equipe analise e coloque no calendário. Foi muito bom aprendermos o que a Bíblia realmente ensina sobre este assunto tão importante. Prepare-se e tenha um ótimo relacionamento com Jesus a partir de agora. Nunca é tarde demais para fazer isso, tá bom? Isso aí. Lembre-se sempre, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa, a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima.